que é texto? Nesta série de 4 vídeos, apresento 4 definições de texto na linguística e comento alguns pontos fortes e fracos de cada uma delas para você poder formar sua opinião. No vídeo de hoje, vou falar da definição pós-estruturalista de texto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de deixar seu like. Este é o canal Linguagem na Lata. E meu nome é Alessandra Castilho Ferreira da Costa, sou professora, linguista e pesquisadora do Departamento de Letras da UFRN. Na definição pós-estruturalista, o texto é entendido como mosaico de citações. Por exemplo, Yulia Kristeva diz que qualquer texto é construído como um mosaico de citações. Qualquer texto é a absorção e transformação de outro. E Roland Barthes defende que todo texto é um tecido de citações. Mas o que isso significa? Significa que nós sempre reformulamos textos anteriores de algum modo. Primeiro, porque todas as nossas experiências no mundo estão armazenadas na nossa mente como linguagem, como palavras. Além disso, construímos nossos textos a partir de textos e modelos anteriores, fragmentos, fórmulas, ritmos que são redistribuídos, formando um novo texto. Por isso, Kristeva defende que todo texto é um mosaico de citações, um conjunto de possíveis ligações com outros textos. Agora, como mosaico de citações, nenhum texto é fechado em si mesmo. Primeiro, porque quem escreve, escreve a partir do que ele leu em outros textos. Segundo, quem lê também lê a partir de suas experiências anteriores com outros textos e cria novas interpretações. Nessa perspectiva, ler e escrever seriam sempre repetir, reler e reescrever, apropriar-se, absorver e transformar textos anteriores. Então, como todo texto depende de textos anteriores, ele não tem sentido em si mesmo, mas é aberto. Assim, o texto não seria produto de um único autor, mas de sua relação com outros textos, um texto plural. Portanto, para Kristeva, todo texto é, na verdade, um intertexto, uma intersecção do universo infinito de textos e vozes. Essa ligação entre os textos é conhecida por intertextualidade, termo que Yulia Kristeva cunhou em 1967. A intertextualidade tem um papel fundamental na produção e interpretação de textos. Por exemplo, as músicas que você ouve, as séries, filmes e novelas que você assiste fazem referência a outros textos. Então, é ponto pacífico na linguística entender a intertextualidade como a ligação entre textos que exerce um papel fundamental quando falamos, escrevemos, ouvimos e lemos. As implicações dessa ligação, porém, não são consenso na linguística. Angélica Link e Marcos Nussbaum falam de duas posições diferentes sobre o papel da intertextualidade: a posição moderada e a radical, que é a pós-estruturalista. A posição moderada é aquela propagada, por exemplo, por Bogrand e Dressler em 1981, quando eles incluíram a intertextualidade como um dos princípios de textualidade, daquilo que faz de um texto. Eles falam de 7 princípios: coesão, coerência, intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade e intertextualidade. O 7º princípio de textualidade é denominado intertextualidade e concerne aos fatores que tornam a utilização de um texto dependente de um ou mais textos previamente conhecidos. A posição moderada se preocupa em investigar como textos anteriores influenciam a produção e a interpretação de novos textos.
Diferentes abordagens textuais e discursivas na linguística se interessam por essa questão. Já a posição radical da intertextualidade é a pós-estruturalista. Para entender de onde ela vem, temos de ir a Paris na década de 60, mais exatamente no ano de 1967. Aqui vivia a filósofa e psicanalista búlgara Yulia Kristeva. Nessa época, Kristeva cunhou o termo intertextualidade, influenciada pelo dialogismo do russo Mikhail Bakhtin. Para Bakhtin, o texto é a manifestação material do enunciado, e o enunciado é que é a unidade real de comunicação, e ele tem a propriedade de ser dialógico, isto é, de participar de um diálogo com outros enunciados, como réplica, refutando, discordando, concordando, completando e assim por diante. Por isso, ele sempre marca uma posição sobre um problema e revela pelo menos duas vozes, duas posições, a sua própria posição e a posição contrária. O professor José Luiz Fiorin, da Universidade de São Paulo, ilustra isso de forma clara com o enunciado é mulher. Se alguém diz é mulher com admiração, estará se opondo aos discursos de alguém que diz é mulher, por exemplo, para criticar uma manobra inábil no trânsito. Os dois discursos, o discurso que admira e o discurso que critica a mulher, dialogam entre si. Um existe para refutar o outro. O conceito de dialogismo de Bakhtin inspirou Kristeva a desenvolver sua própria teoria da linguagem, introduzindo o termo intertextualidade e argumentando que o texto literário não tem um sentido fixo, mas é um cruzamento de várias citações. A visão pós-estruturalista do texto não é um bloco homogêneo, mas, de forma geral, ela se opõe ferrenhamente à visão pragmática, especialmente à teoria dos atos de fala desenvolvida por Austin e Searle. O que separa o pós-estruturalismo da pragmática é principalmente a visão da linguagem. Na perspectiva pragmática, o autor de um texto, o remetente, é alguém que tem uma intenção e busca conscientemente realizar essa intenção por meio de uma ação num contexto, como criticar, perguntar, responder, pedir, aconselhar, etc. Na perspectiva pós-estruturalista, o sujeito teve sua consciência moldada através da língua e dos textos. Quer dizer, todos nós nascemos numa determinada cultura e adquirimos ainda na infância uma língua espontaneamente antes de estarmos conscientes da influência de nossa língua e cultura. Essa língua não é neutra, mas suas estruturas, as palavras, carregam a visão de mundo de uma sociedade. Por isso, os pós-estruturalistas argumentam que somos subjugados primeiro pela língua e pelos valores e pontos de vista que essa língua carrega. Assim, não somos nós que falamos a língua, mas é ela que fala por meio de nós. Também os textos que estão em nossa mente e que nos moldam carregam vozes sociais, sejam as vozes da família, da igreja, do partido. Com isso, esse sujeito absorve e internaliza essas vozes, esses pontos de vista, e seu mundo interior está, portanto, sujeitado à língua e às vozes sociais. Assim, esse sujeito é um sujeito dividido, sem um centro, e sua própria consciência é um mosaico de textos e citações. Ele próprio é uma intersecção de textos. Por isso, Kristeva diz que a noção de intersubjetividade é substituída pela de intertextualidade. A partir disso, tanto Kristeva quanto Barthes negam o papel do sujeito individual como autor e decretam que não é o autor que cria o texto, mas o texto que cria o autor. O que eles querem dizer com isso é que os textos já existem e que as pessoas apenas dão voz a eles e não têm domínio de seu dizer.
Então, o autor está morto e a intencionalidade de um sujeito racional é uma ilusão. Na perspectiva pragmática, na tarefa de interpretação do texto, o ouvinte ou leitor deve recontextualizar o texto e, para tanto, deve identificar a intenção do autor na situação de comunicação. Na perspectiva pós-estruturalista, com a eliminação do autor como fonte do texto, o leitor está livre para criar o sentido que desejar. Contudo, também o leitor seleciona e combina textos anteriores. Também ele não é senhor de seu dizer e é dominado pela língua e pelas vozes sociais que internalizou. Por isso, ele também é um intertexto. Na perspectiva pragmática, a toda forma linguística corresponde um uso, isto é, uma determinada função num contexto específico. A perspectiva pós-estruturalista parte da premissa estruturalista de que um signo tem valor em relação a outro signo e propõe que a língua é uma cadeia de significantes sem um significado fixo. O significado de uma palavra resultaria da diferença com outras palavras e, portanto, o significado não seria algo positivo, presente no signo mesmo. Pelo contrário, o significado produzido nesse jogo transitório, resultado da diferença de uma palavra e outra, sempre seria adiado. A esse processo, Derrida chama de différence. Na perspectiva pragmática, diferentes textos são veiculados por diferentes canais. Por exemplo, uma conversa face a face é veiculada pelo som, pela fala. Já um artigo científico é veiculado pela grafia, pela escrita. A abordagem pragmática se preocupa com a variação linguística relacionada à escolha do canal, que é chamada de variação diamésica. Na perspectiva pós-estruturalista, mais especificamente na perspectiva de Derrida, a repetição ou recorrência de um signo de uma palavra leva sempre à modificação de seu significado, pois há um rompimento com seu contexto de produção. Essa característica de ser repetido em novos contextos, chamada de iterabilidade, seria a principal característica da escrita, pois a escrita permite que o signo permaneça. Mas Derrida argumenta que, na verdade, essa iterabilidade do signo, que permite romper com seu contexto de produção, não é só característica da escrita, mas é inerente a qualquer tipo de linguagem, escrita ou oral, verbal ou não verbal, qualquer sistema de significação. Qualquer enunciado pode ser repetido e separado de seu autor e de seu contexto. Nesse sentido, Derrida fala de uma arquiescrita, uma escrita anterior a qualquer fala ou escrita. Na perspectiva pragmática, a mensagem ou texto é a ação ou ato de fala realizado numa situação de comunicação, como, por exemplo, pedir, perguntar, responder, criticar e assim por diante. Eu tratei dessa definição na parte 3. Na perspectiva pós-estruturalista, como já vimos no início deste vídeo, o texto é definido como um mosaico e cruzamento de citações. Com isso, o texto adquire vida própria e se torna uma máquina de criação de sentidos. Na visão pragmática, o contexto engloba todos os fatores e circunstâncias envolvendo a produção da mensagem, o conhecimento compartilhado pelo remetente e pelo destinatário, uma situação em comum em que ambos se comunicam, aspectos sociais e culturais, entre outros. Na perspectiva pós-estruturalista,
Não apenas o texto verbal, mas a própria realidade, as estruturas econômicas, históricas, entre outras, são textos. Aqui, os limites entre texto e contexto se apagam, uma vez que a cultura, a sociedade e o mundo também são vistos como textos. Assim, nós nunca nos referimos a contextos, mas apenas a textos. Agora, duas abordagens pós-estruturalistas famosas são o desconstrucionismo proposto por Jacques Derrida e a análise do discurso na linha de Michel Foucault. A abordagem desconstrucionista postula que todas as oposições binárias, tais como bem versus mal, natureza versus cultura, homem versus mulher, são, na realidade, hierarquias, quer dizer, um dos termos é visto como inferior ao outro. Contudo, para Derrida, esse segundo termo, que parece inferior, sempre traz algum aspecto que permite inverter a hierarquia em que se encontra. A abordagem desconstrucionista emprega, portanto, as seguintes estratégias na análise dos textos. 1. Identificar oposições binárias no texto, por exemplo, a oposição fala-escrita. Demonstrar que essas oposições são hierarquias. Por exemplo, Derrida argumenta que a fala sempre foi vista como mais básica e essencial que a escrita, o que ele chama de fonocentrismo. 3. Mostrar que o termo inferiorizado possui algum aspecto que permite inverter essa hierarquia. Por exemplo, Derrida defende que a qualidade que a escrita tem de romper com seu contexto de produção e ser usada em novos contextos é uma qualidade de toda a linguagem e, portanto, a fala também é uma arquiescrita. Com isso, a hierarquia fala-escrita pode ser invertida. Outra abordagem famosa é a análise do discurso na linha de Michel Foucault. Como os desconstrucionistas, Foucault vê a linguagem como um fator decisivo para o modo como pensamos. Além disso, ele também defende que não é o sujeito autônomo a fonte do sentido. Mas, diferentemente dos desconstrucionistas, Foucault não estava interessado na linguagem como um sistema abstrato de regras, mas no modo como a linguagem manifesta poder, especialmente em instituições como prisões, escolas, hospitais, fábricas e assim por diante. Quer dizer, o uso da linguagem não é livre, mas sim controlado e organizado. Você não pode dizer qualquer coisa em qualquer lugar. Por exemplo, no âmbito da ciência, da física, você pode dizer algo como o universo está em expansão, mas não que essa expansão é resultado da respiração de uma divindade. Assim, cada esfera, cada disciplina reconhece proposições como verdadeiras e falsas dentro de seus limites. Então, nem todo indivíduo pode dizer qualquer coisa em qualquer situação. Há determinadas regras que controlam o que pode ser dito, e Foucault procura analisar quais são essas regras. Em A Arqueologia do Saber, Foucault investiga enunciados em várias disciplinas. Todos esses enunciados estão sujeitos a determinadas regras do discurso, que tornam possível que o enunciado X seja feito numa determinada disciplina, num determinado ponto do tempo e não o enunciado Y. Daí, ele analisa essas formações discursivas, isto é, o que pode e deve ser dito numa determinada formação ideológica, se fazendo uma série de perguntas, tais como quem fala, quais contextos institucionais permitem que o que é dito seja dito, como determinados enunciados são sancionados e outros excluídos, qual é a relação entre os sujeitos e os objetos do discurso. Essas e outras perguntas servem para delinear as regras que controlam a formação de um enunciado. A totalidade dessas regras é chamada por Foucault de arquivo. Por exemplo, em Vigiar e Punir,
Foucault examina os discursos sobre crime e criminosos e suas relações com instituições sociais e formas de punição. Ele também discute como o corpo dos criminosos se torna um campo em que esses discursos exercem poder. Foucault argumenta que o poder que antes aparecia como o poder do soberano por meio da execução pública toma uma nova forma de poder, um poder disciplinador. Para ele, a história dessas mudanças não é a história de um progresso de formas mais brutais de punição a formas mais racionais, mas sim a substituição de uma forma de dominação por outra. Revelar essas ligações entre o conhecimento, o poder e a história é a proposta dele. Foucault influenciou fortemente a linguística, especialmente a análise do discurso, que utiliza categorias advindas de sua obra, tais como formação discursiva, arquivo, dispositivo, entre outras. Em suma, a palavra-chave da visão pós-estruturalista de texto é intertextualidade. Pois bem, vamos a alguns pontos fortes e fracos da definição de texto como mosaico de citações. Um ponto positivo é que essa definição enfatiza o papel da intertextualidade para a produção e interpretação de textos. A gente realmente não consegue entender bem um texto se a gente não captar as referências dele a outros textos. Além disso, essa definição destaca como nossas interpretações de um texto passam por um filtro de nossa visão de mundo, crenças, expectativas e conhecimentos. E esse filtro é tão forte que nem sempre nos damos conta disso. Agora, vou mencionar 4 pontos negativos dessa definição. Um primeiro ponto negativo é que ela desconsidera a intencionalidade. Um debate famoso entre o teórico dos atos de fala John Searle e o pós-estruturalista Jacques Derrida se tornou bastante hostil por causa do papel da intencionalidade. Num estudo de 1971, Derrida criticou a teoria dos atos de fala proposta por John Austin, professor de John Searle, que escreveu uma réplica e, entre outras coisas, argumentou que nossas intenções não estão separadas de nossos enunciados e sentenças como se fossem algo independente delas. Ele afirma que cada sentença de uma língua é justamente a realização de uma intenção. Por exemplo, se eu digo, chato é você, por causa da ordem das palavras, você vai entender que alguém me chamou de chata, me insultou e que eu estou respondendo a esse insulto, também ofendendo essa pessoa. Essa sentença tem essa organização sintática porque a minha intenção é a de responder ao insulto. Se não fosse uma resposta, eu teria que organizar o enunciado de outro jeito, como por exemplo, você é chato. Aí seria apenas um insulto e não uma resposta a um insulto anterior. Por isso, Searle diz que é simplesmente impossível desconsiderar a intencionalidade. Ela está na língua e nos textos. Segundo, ao desconsiderar a intencionalidade, essa definição também desconsidera o papel da linguagem como instrumento de comunicação. Imagine que você tem uma caixa com letrinhas feitas de madeira e seu gato derrube a caixa, espalhando as letrinhas no chão e formando a seguinte frase: estou com fome. Se isso aconteceu por acidente, não houve uma comunicação entre seu gato e você. Mas, se o gato teve a intenção de emitir para você uma mensagem, houve comunicação. Terceiro, essa definição desconsidera o contexto situacional, pois, na perspectiva pós-estruturalista, o texto não mais resulta de uma ação interacional e, com isso, de uma intenção do remetente que deve ser reconstruída pelo destinatário como um elemento do contexto. Com isso, o texto é desancorado do contexto de produção, o que permite que o leitor construa seu próprio texto. Mas o professor José Luiz Fiorin, da Universidade de São Paulo,
Lembra que não somos totalmente livres para isso. Na interação entre o controlador de voo e o piloto do avião, não cabe negociar sentidos, pois, se as instruções do controlador não forem seguidas, o resultado seria um acidente aéreo. O quarto ponto negativo é que, com a negação da autoria do sujeito e da intencionalidade, surge uma questão ética quanto à responsabilidade pelo texto. Se o autor está morto, como dizem os pós-estruturalistas, ninguém mais é responsável moralmente pelo que diz. Mas será que isso é assim mesmo? Tá vendo só? Definir o que é texto é mais complicado do que parece. O que você achou dessa definição? Escreva aí nos comentários. Não se esqueça de deixar sua opinião, apertar o botão de like e ativar as notificações. Por hoje é só. Tchau, tchau!